Fala, velhinhos, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós somos o Vini Carro Velho, o canal especializado em carros antigos de Brasília. Hoje eu trago aqui esse lindo Voyage Sport preto e eu vou chamar o dono aqui para falar um pouco mais da história para nós. Chega aí, Alex. Fala, Gustavão. E aí, mano? Beleza, meu velho? Obrigado aí, velho, pela oportunidade aí de filmar o carro. E aí, galera? Faz tempo que a gente está tentando combinar esse carro e veio que desenrola. Cara, conta um pouco para nós aí como começou a história para comprar esse carro. Cara, é uma história bem bacana. Eu sempre gostei muito de carro antigo, né? E aí, desde os meus 18 anos que eu comecei com essa linha de quadrados, né? E aí, depois eu peguei um carro mais novo, aí eu desisti do carro e eu falei, não, tenho que voltar pros velhinhos, pros antigos. Você vendeu o mais novo para comprar um quadrado de novo? Isso, eu tinha um Audi A3. E aí eu vendi, e aí procurando um quadrado, Paraty, Voyage. Voyage antes eu não gostava tanto. Aí eu tava olhando um Gol GTS, que é um dos carros que eu já tinha tido antes. E até que eu vi esse carro anunciado em Minas, lá na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, aí pra quem conhece. E eu vi esse carro e ele já tava bem montadinho, assim. Era um carro que precisava de um tratinho a mais, né? De um dono um pouco mais cuidadoso. E aí eu fui buscar o carro junto com meu pai, ele sempre participa dessas aventuras aí comigo. Massa. E acho que um pouco, o começo foi bem isso mesmo. E assim, ele tinha peças originais na sua maioria, por exemplo, os frisos, os para-choques são peças difíceis de encontrar, já eram originais? Já sim. Assim, na época, né, eu não era tão entusiasta assim, então eu vi o carro bonito, gostei, mas eu não sabia identificar muita coisa que era original. Mas assim, depois, né, nas reformas e tal, estudando e tal, eu pude ver que as peças eram originais, os frisos eram de alumínio, como os da época, os para-choques também. Então foi bem bacana ver que, apesar de não conhecer tanto na época, eu peguei um carro muito bom. E você descobriu isso quando foi fazer a reforma? Exato. Esse carro, ele, como eu falei, já estava muito bom desde o começo, né? E assim, ele precisava de um detalhezinho ou outro, né? Como assim, a pintura dele tinha vários pontos que estavam queimada a pintura. E aí eu decidi fazer ele do zero, assim. Ganhei uma graninha e falei, cara, eu vou realizar meu sonho, né? Que é fazer um carro do zero, assim. Eu sempre acompanho aqueles programas na Discovery, etc. E aí eu sempre fui muito animado para isso. E aí eu decidi fazer o carro do zero, assim. Deixei na lata e reformei ele do zero. Do zero. A tapeçaria, refez a tapeçaria, os bancos, ou o tecido do banco é o mesmo que era quando você comprou? Isso. Conversando com um antigo dono, nem o cara que eu comprei o carro, ele já tinha feito uma pequena reforma antes, então esses tecidos do banco são originais, do carro ainda, quando ele pegou. Inclusive a história que ele me contou é que era de um senhor que usava o carro na fazenda e ele ficou um tempão parado embaixo da árvore lá. E aí ele conseguiu os tecidos originais e aí mandou fazer. E aí são os mesmos que estão aí até hoje. E aí no interior, o que eu fiz de interna foi os forros das portas, né? E o teto, as colunas e o carpete que eu meio que perdi, né? Na pintura, na funilaria geral do carro. Aí eu mandei fazer tudo novinho. Mas Show. Os bancos são originais ainda. Originais, bacana. Eu vejo o painel, os botões, o volante, até a fita, né? O porta-fita que tem, o toca-fita. São detalhes muito legais que são difíceis de encontrar e que mantêm um estado muito bom aqui no carro. Isso, essas coisas assim não estavam no carro no momento. Eu peguei o carro sem som. E é assim, como eu falei, é bacana disso porque você vai aprendendo sobre o carro, né? E aí, aprendendo sobre o carro, eu vi que alguns detalhes da interna estavam errados. Por exemplo, o console não era da cor certa, né? Uhum. Então eu já passei pro console cinza. Ele faltava alguns acabamentos da capa do freio de mão. Como não tinha o toca-fitas, então já fui atrás de um, comprei, reformei, coloquei funcionando. Então é muito bacana a gente aprender sobre os detalhes do carro e deixar ele íntegro como era lá em 94, né? E também com a sua cara. Exato. Porque é muito difícil a gente montar um carro no nível de originalidade hoje pela dificuldade de valor das peças. Eu repito em todo vídeo, porque eu estou tendo essa dificuldade. Agora eu tento restaurar o meu Voyage e eu não acho uma peça aqui, ou então uma peça extremamente cara.
e a gente passa por muita dificuldade nesse ponto. O motor, cara, é original? Você mudou alguma coisa nele? Quando eu peguei ele, esse motor ele já não estava mais original, né? Acho que o dono era um pouco choraboy, né? Igual a gente mesmo. E aí, só que ele usava uma injeção monoponto, aquelas de Escort, que são bem ruins. E aí, o original desse carro é um 2.0, né? É a mesma mecânica de um Gol GTS. E aí o que eu fiz foi tirar essa injeção monoponto, que estava dando uma dor de cabeça danada. E aí eu comprei a injeção MI do Santana e coloquei. E aí nisso troquei algumas pecinhas de manutenção mesmo, né? Mas plug and play ou teve alguma adaptação grande para poder botar a injeção para funcionar? Isso quando eu fiz a adaptação, eu achei que era mais fácil. E aí acabou que se tornou um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava. Por exemplo, a gente teve que mexer no tanque do carro. Então, esse carro ele não tem mais aquele tanque de ferro, né? Uhum. A gente comprou um tanque com cash tank, que é necessário, mas um tanque de plástico. Muito bacana, eu não sabia que... Inclusive foi eu que te indiquei. Exato, sabe que deu essa mão aí. E aí a gente sempre tá trocando ideia, né? E você mandou essa peça aí que é bem bacana de colocar e coloquei e o resultado é ótimo. Suspensão. Cara, a suspensão, ela tá mista no momento, mas os projetinhos aí depois eu colocar uma suspensão aro, um hardline, alguma coisa que dê pra você baixar bem, mas pra andar na rua no dia a dia fica confortável. E manter o carro conservado por baixo, né? Isso, exatamente. Então ele tá fixo atrás e na frente é rosca. Rosca, beleza. Plano pro futuro do carro. Você já fez bastante coisa e a gente sabe que é demorado. É um processo lento e a gente fica o dia inteiro procurando peça, mas a gente procura para saber, porra, agora eu não posso comprar. E o que você ainda quer comprar por carro? O que você já tem guardado que você ainda vai instalar? Cara, guardado eu não tenho muita coisa ainda, mas a gente sempre tá mudando o projeto, mudando a cabeça. Por exemplo, isso da suspensão a ar, né, conversando contigo que a gente teve essas ideias e tal. Mas a minha intenção é trocar as rodas. Que são orbital 18. Isso, são os orbitais 18. E qual a medida do pneu? 16540. 16540. É o pneu de andar na alturinha, né? Exatamente. É isso. Quem quiser andar, dá até pra baixar mais, né? Quem quiser andar baixo tem que ser com aro 18, né? Nesse perfil. E a próxima roda? Cara, eu quero colocar umas balinas 18. Eu tô fazendo um retrabalho no momento. Inclusive, os meus planos pro vídeo, pra data do vídeo, era já vir com o carro montado. Mas aí teve uns contratempos lá e infelizmente não deu tempo. Espero que a gente possa gravar depois. Inclusive eu sei que você tem mais um jogo de balina, porque você é um tarado. Exatamente. Quem estiver procurando aí joguinho de balina 18, é umas rodas que estão ficando bem raras, né? Já que a Vitória não está fabricando mais, né? Já tá aí, galera. Fica a deixa, balina 18, Vitória não fabrica mais. São rodas difíceis de achar. E o Alex tem um jogo para vender. Qualquer coisa você pode falar ou no comentário, ou manda uma mensagem para ele no direct, e é isso. Irmão, a gente tentou bastante, velho, até conseguir fazer esse vídeo. Eu quero agradecer nas câmeras aqui, que você é um cara que é um apoiador do nosso canal, que divulga, que me ajuda inclusive nas traduções dos vídeos, a parte de inglês. Eu faço uma parte, às vezes ele termina, e ele sempre revisa tudo. Então eu quero deixar o agradecimento aqui para você, porque começar um canal não é fácil. E quando a gente tem pessoas que estão do nosso lado, que apoiam e que vê a correria, a gente conversa todo dia. Eu sempre estou falando para ele as novidades. E quando ele vê a dificuldade de fazer o vídeo, eu fico muito feliz de ter alguém, um brother como você, que dá uma moral gigantesca para nós. Obrigado mesmo, velho. Ah, que isso, velho. Assim, eu acho muito bacana, tipo, alguém ter uma ideia como você e colocar mesmo, e comprar coisa, investir. E, tipo, é uma coisa de coração que eu faço mesmo, que eu gosto de ajudar. E porque eu sou um entusiasta também como você. Então é bacana a gente ajudar quando a gente precisa. É nóis. Tenho certeza que ainda tem outro carro dele, ele também tem uma Paraty GLS. E nos meios dos upgradezinhos aí a gente vai, na medida do possível, faz uma tomadinha ali, faz uma foto e a gente vai mostrando a evolução do carro. Então, quem ainda não segue a gente já começa a acompanhar e acompanhar ele também. Quero te agradecer, velho. De verdade, brigadão pela força, cara. Valeu mesmo. Um prazer, cara, filmar um carro tão bonito. Quando eu fui comprar meu carro, o primeiro Voyage Sport que eu olhei no YouTube foi o dele. E foi assim que a gente se conheceu. E eu comprei um carro pensando em ter um esporte tão novo quanto ele. Então, obrigado, velho. Valeu, mano. Valeu. Galera,
Então fica por aqui mais um vídeo nosso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no YouTube, deixa o seu like, segue a gente também no Instagram, @ViniCarroVelho. Eu também vou deixar o Instagram do Alex para vocês seguirem, que ele também tem um Instagram que mostra os carros dele. Deixe o seu comentário sobre dúvidas do esporte, o rapaz sabe muito do carro, ele vai ajudar, tenho certeza. Segue a gente, comenta, deixa o like, muito obrigado e vamos para a próxima. Valeu, galera!